Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador do Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, eu diria. Ela vem de fontes como o artigo Religião e Simulacros e o livro de Bíblia. E a proposta aqui não é nem ficar discutindo se a mensagem original de Jesus foi distorcida com o tempo. É algo mais radical. É questionar se essa tal mensagem original pura sequer existiu um dia. Exato. A análise sugere que tudo que a gente tem são fontes escritas décadas depois, sabe? Cheias de contradições e com objetivos muito claros. É uma perspectiva que mexe com muita coisa. Com certeza. E é bom deixar claro, o debate que a gente propõe aqui não é sobre a fé das pessoas, de jeito nenhum. É sobre como as narrativas são construídas. É quase um trabalho de arqueologia de ideias, assim. Gostei disso. Arqueologia de ideias. A gente está tentando entender se o cristianismo que conhecemos é uma cópia meio borrada de um original perfeito que se perdeu, ou se ele é, na verdade, uma construção simbólica, um simulacro, que ocupa o lugar de algo que, no fundo, nunca foi uma coisa só, unificada, concreta. E essa ideia de construção fica muito clara quando a gente olha para a imagem mais popular de Jesus, né? Aquela da figura absolutamente pacifista, quase um hippie da Galileia. Exato. As fontes que a gente analisou argumentam que essa imagem talvez seja uma invenção bem mais recente do que a gente imagina. Sim, e essa ideia é tão forte, mas ela vem de uma seleção muito cuidadosa dos textos. Como assim uma seleção? A gente foca no Sermão da Montanha, na ideia de dar a outra face, mas ignora quase que completamente o contexto da época. O messianismo judaico do século I, onde Jesus estava inserido, não era um movimento de paz e amor abstrato, sabe? Era um movimento político. Político e, em grande medida, militar. Era sobre libertação nacional contra o Império Romano. Trazer a paz para um judeu daquela época significava vitória. Significava dominação sobre os inimigos de Israel. Então, peraí, a paz nesse contexto seria o resultado de uma guerra vencida, não a ausência de conflito. Exatamente, é isso. A paz da dominação, não a paz da harmonia. E isso está no próprio texto, que é o mais curioso. A referência a Emanuel,
que hoje a gente associa ao nascimento pacífico de Jesus, vem de uma profecia de Isaías que é, na sua origem, totalmente geopolítica, bélica. E tem aquela frase mais direta, né? A mais direta de todas. A frase atribuída ao próprio Jesus em Mateus 10, versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Certo. Mas essa é a contradição que todo mundo aponta. Como as pessoas conciliam vim trazer a espada com amai vossos inimigos? As fontes explicam como essa ginástica é feita. Sim, e o nome disso é hermenêutica da conveniência. Hermenêutica da conveniência? Funciona assim. As passagens que se alinham com a imagem moderna do Jesus pacífico, essas são lidas de forma literal. Amai vossos inimigos é literal. Ok. Mas a passagem da espada, ou outras mais violentas, essas são tratadas como metáforas, como alegorias espirituais. É uma forma de proteger uma imagem pré-definida que é mais agradável para a nossa sensibilidade de hoje. Ignorando que o vocabulário cristão até hoje é cheio de resíduos militares. Exato. É verdade, a gente fala em exército de Cristo, soldado de Jesus, marcha para Jesus, guerra espiritual. Nossa, a linguagem bélica tá toda lá. Só foi esvaziada do sentido literal. Precisamente. E essa faceta guerreira foi apropriada sem a menor cerimônia ao longo da história. O lema Deus conosco, ou Gott mit uns, em alemão, O dos nazistas. estava gravado nas fivelas dos cintos do exército alemão, inclusive durante o regime nazista. O Cristo das cruzadas, dos inquisidores, dos colonizadores. As fontes argumentam que essa figura foi, historicamente, muito mais um emblema de guerra do que de paz. Isso levanta uma questão que uma das fontes aponta que eu achei muito forte, a da assimetria histórica. Qual seria? A ideia de que a gente nunca viu guerras sendo travadas em nome da razão, sabe? Ou em nome de filósofos como Sócrates ou Sêneca, mas em nome da fé. A lista é infinita. É um ponto difícil de ignorar. A razão, como princípio, ela inspira debate, questionamento. A fé, por outro lado, quando é baseada em dogmas, em verdades reveladas, Vira um combustível. um combustível potentíssimo para o conflito. Porque cria uma divisão clara entre nós, os salvos, os corretos, e eles, os infiéis, os perdidos. E essa flexibilidade da fé para justificar tanto a paz quanto a guerra, isso me faz pensar, a própria imagem de Jesus também foi assim tão flexível? As fontes dizem algo sobre como essa figura mudou nos próprios textos? Sim, e essa é talvez a parte mais impressionante da análise. A figura de Jesus não é nada estática. Ela evolui de forma drástica de um evangelho para o outro. É quase como um personagem de história em quadrinhos que vai sendo retrabalhado ao longo das décadas. Para se adaptar a novos públicos, né? Exato. É uma progressão cronológica e principalmente teológica muito evidente. Vamos pegar a ordem em que os evangelhos foram escritos. Certo. Começa por Marcos. Isso. Marcos, por volta do ano 70. O Jesus de Marcos é surpreendentemente humano. Ele sente raiva, fica impaciente, se surpreende com a falta de fé das pessoas. E em Nazaré, sua cidade, o texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele tem limitações. E na cruz? O clímax dessa humanidade é o grito dele na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? É um momento de desespero absoluto. É uma figura muito mais vulnerável do que a que a gente costuma ver nas representações. E depois de Marcos? Umas 2 décadas depois, vem Mateus e Lucas. Eles usam o texto de Marcos como base, é quase um copia e cola, mas eles fazem adições cruciais. O que eles adicionam? Eles inserem o nascimento milagroso, criam genealogias para conectar Jesus ao rei Davi e adicionam grandes discursos como o Sermão da Montanha. O Jesus deles já não é tão vulnerável, ele é mais majestoso, um novo Moisés, um mestre sábio. Aquele momento de fraqueza em Nazaré, por exemplo, é suavizado. É como se o personagem estivesse recebendo um upgrade. E João? João, que foi escrito por último, lá pelo fim do século I, dá um salto quântico.
O Jesus de João não é um homem que se tornou divino. Ele já era divino desde o início? Ele é uma entidade cósmica que preexiste à própria criação. No princípio era o Verbo. É uma filosofia complexa. E na cruz dele não tem desespero? Nenhum. O Jesus de João está em total controle. Suas últimas palavras são uma declaração de triunfo. Está consumado. A evolução de um profeta humano e angustiado para um Deus cósmico está completa. A analogia que o de Bíblia faz com heróis como o Wolverine ou o Goku se encaixa perfeitamente aqui. Eles começam com uma história mais simples e com o tempo ganham novas camadas, poderes, origens. E as implicações dessa moldagem são enormes. Essa evolução não aconteceu por acaso. Ela sugere que a imagem de Jesus foi ativamente construída para atender às necessidades teológicas das comunidades. É por isso que alguns evangelhos entraram e outros não, né? Exatamente. Porque o Evangelho de João, com sua visão de Jesus como o único caminho exclusivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele foi incluído e o de Tomé foi deixado de fora. E o que o de Tomé dizia de tão diferente? O Evangelho de Tomé é basicamente uma coleção de ditos de Jesus. Não tem a narrativa da crucificação, da ressurreição. Nele, a salvação não vem por acreditar em Jesus, mas pelo autoconhecimento. Pela descoberta do reino de Deus que está dentro de cada pessoa. Isso. É uma visão muito mais filosófica, quase budista. Para uma igreja que estava começando a se organizar, a criar hierarquia, a ideia de João era infinitamente mais útil. Faz sentido. A salvação depende de uma figura externa, que é mediada pela instituição. É uma decisão de poder. Uma decisão de poder, sem dúvida. Ok. Então temos uma mensagem flexível e uma figura central que evolui. Isso abala a ideia de um cristianismo original. As fontes devem ter mais exemplos desse Jesus que não era tão universalmente compassivo, certo? Com certeza. Um dos exemplos mais contundentes é o episódio da mulher cananeia, em Mateus 15. Sei qual é. Uma mulher estrangeira, não judia, implora que ele cure a filha. A reação inicial dele é um silêncio frio. Os discípulos querem que ele a mande embora. E quando ela insiste, a resposta dele é chocante. Ele diz: "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." E depois completa: "Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Peraí. Ele a chamou, e por extensão o povo dela, de cachorros. Exatamente. É uma demonstração clara de exclusivismo, de uma hierarquia étnica. A história só tem um desfecho positivo porque ela aceita a ofensa e responde com uma inteligência incrível. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E só então ele a elogia. Esse episódio contradiz frontalmente a imagem do Jesus com amor incondicional e universal. E claro, é um texto que é sistematicamente suavizado. Isso me leva a outro ponto. A imagem do cristianismo como a religião dos pobres. Historicamente, essa imagem se sustenta ou também é uma construção? Segundo as fontes, é uma construção bem estratégica e tardia. O cristianismo, sim, nasceu num ambiente marginal. Mas o que acontece quando ele vira a religião oficial do Império Romano? Acontece uma inversão. Completa. A igreja se alia ao poder, acumula riquezas e, por mais de 1000 anos, abençoa a servidão e a estrutura feudal. Os pobres deixam de ser o foco e passam a ser objeto de uma caridade que, no fundo, visa salvar a alma do rico que a pratica. E essa crítica não é só de fora. Uma das fontes menciona um padre do século XVII, o Jean Meslier. O caso de Meslier é fascinante. Ele foi padre por 40 anos e depois da morte descobriram um livro que ele escreveu em segredo, onde ele denunciava a religião como um instrumento de controle dos ricos sobre os pobres. De dentro da instituição. Exato. Ele dizia que a igreja nunca se importou de verdade com os pobres. Ela usava a promessa do paraíso para mantê-los passivos aqui na terra. Então, quando essa imagem de igreja dos pobres volta com força? Ela ressurge de forma estratégica nos séculos XIX e XX, principalmente depois da separação entre igreja e Estado. Quando o Estado começa a criar sistemas de bem-estar social, saúde pública, a igreja perde o monopólio da assistência.
Para não perder a relevância moral, ela se reinventa e volta a disputar esse lugar de cuidadora dos necessitados. Ou seja, a caridade moderna, segundo essa análise, funciona mais como uma propaganda moral para a instituição do que como uma solução real. Exato. Certo. E quando todas essas contradições são apontadas, a violência, a aliança com o poder, textos como o da mulher cananeia, a Inquisição, a Ku Klux Klan, qual é a defesa mais comum? A defesa é um mecanismo retórico que as fontes chamam de a falácia do verdadeiro escocês. Como funciona? Alguém aponta um cristão, ou um grupo cristão, que cometeu uma atrocidade, a resposta é imediata. Ah, mas eles não eram cristãos de verdade. Ah, sim. É um argumento que não tem como refutar, né? Porque ele redefine o conceito na hora para escapar da crítica. Exato. É um mecanismo de defesa perfeito. Torna o conceito de cristianismo imune a qualquer crítica baseada em evidências do mundo real. O verdadeiro cristão vira uma figura abstrata, um ideal que nunca existe de fato. Se toda ação negativa pode ser descartada com "isso não é o cristianismo de verdade", então o conceito original vira um espelho vazio. Um espelho vazio sem um referente concreto. Segundo essa análise, o cristianismo não encobre um original que se perdeu. Ele encobre o fato de que nunca houve um original unificado para começo de conversa. Então, para a gente sintetizar, a ideia que emerge dessas fontes é que o cristianismo não parece ser uma mensagem pura que foi sendo distorcida. Pelo contrário, parece ser uma coleção de narrativas em constante mutação. Uma série de simulacros onde cada versão é adaptada para as necessidades de poder de cada época. É exatamente essa a conclusão. A busca pelo Jesus histórico ou pelo cristianismo original pode ser uma busca por algo que nunca existiu de forma coesa. O que a história nos mostra não é um núcleo duro e autêntico, mas sim camadas e mais camadas de interpretações. Textos sendo editados, ideias sendo suprimidas. E cada uma dessas camadas afirma ser a única verdadeira. Exatamente. Talvez escondendo o fato de que não há um ponto de partida original para validar todas elas. O que nos deixa com uma provocação final para reflexão, que é bem desafiadora. As fontes argumentam que foram os valores seculares, o iluminismo, a luta por direitos humanos, que civilizaram o cristianismo, e não o contrário. É um ponto forte. O exemplo de Martin Luther King Jr. é emblemático. Hoje ele é um ícone cristão, mas na época foi duramente combatido por líderes cristãos moderados que, em nome da ordem, preferiam a segregação à justiça. Isso levanta uma questão final, né? Se as nossas noções modernas de bondade, de igualdade, de justiça, se elas não brotaram diretamente desses textos sagrados e em muitos casos foram impostas a eles, forçando novas interpretações, de onde elas realmente vêm? E o que isso significa sobre a autoridade moral que, como sociedade, a gente ainda concede a essas narrativas antigas? É algo para se pensar.